Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz seja aumentada no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Continuamos firmes na nossa jornada com a nossa leitura bíblica. Amém? Estamos caminhando. É assim que um povo prevalece. Um povo que conhece os vivas de júbilo do Senhor. Amém? Conhece as vitórias que o Senhor nos dá. E todo ensinamento está na sua palavra. E nós honramos o Senhor, honramos a sua palavra. Como a palavra de Deus diz, digna de confiança é a palavra de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, junto com ele, repita junto com ele, diga com ele, junto com ele, diga, digna de confiança é a palavra de Deus. Digno é aquilo que, de fato, tem um reconhecimento, né? E nós reconhecemos realmente a confiança, e a palavra nos traz essa confiança. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês nessa manhã, está aqui ajeitando o som ainda, que eu quero compartilhar com vocês aqui, antes da gente compartilhar na palavra, saber se tem alguém nos visitando, faça um sinalzinho assim com a sua mão. Tem o nosso mano aqui, lá de Teresópolis, amigo do Felipe. Muito bem-vindo, irmão. Aqui é o corpo de Cristo. Tem mais alguém pela primeira vez? Tem aqui um outro mano aqui. Seja bem-vindo, mano. Seja muito bem-vindo, viu? Casa do Pai. Aqui também, a moça aqui atrás. Seja bem-vinda. Casa do Pai. Pode dizer o nome de vocês? Como é que é o seu nome? Ricardo, seja bem-vindo. Ricardo, seu? Thaís, seja bem-vinda. Cadê? A outra foi onde? Foi aqui, ó. Nosso mano. Jazz. E o cara do Jazz. Maravilha. Que bom. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu queria compartilhar com vocês aqui sobre um assunto que eu entendo de extrema importância para a nossa caminhada na nossa vida cristã. O título que eu coloquei é Compreendendo a Mesa. Diga para o seu irmão, compreendendo a mesa. Isso, repita mais uma vez, compreendendo a mesa. E é muito importante a gente compreender a mesa, gente, porque para a gente manifestar de uma forma correta, coerente, o propósito de Deus, se faz necessário que a gente compreenda todo o projeto, que a gente compreenda todo o plano. Porque se a gente não compreender o projeto e o plano, está mexendo, tá bom, no som, então... Se a gente não compreender o projeto e o plano, de alguma forma a gente vai ficar equivocado, vai falhar, vai errar. Embora sejamos humanos e temos erros e falhas, mas o problema às vezes não está na nossa falha. O problema está na intenção, naquilo que nós estamos projetando, naquilo que nós estamos vendo e enxergando. Quantos compreendem o que eu estou falando? A questão está na visão, está no entendimento. Amém? Se quiser eu posso tirar esse microfone aqui e ir com o outro ali, tá? Vejam aí, por favor. Então, a Nath está jogando em todas, né? Porque tem alguns irmãos que são de áreas específicas aqui da igreja, estão de licença, estão com filhos que nasceram e tal. Mas glória a Deus. Então, diga comigo, é na mesa, diga na comunhão. Quer que eu troque? Cadê o Senat? Vou trocar, tá bom, gente? Depois a gente arruma isso aqui de um outro jeito aí. Só um minutinho. Amém. Então, diga comigo mais uma vez, por favor. É na mesa, diga na comunhão, que percebemos e entendemos a revelação do plano e a execução da tarefa do sonho da eternidade. Vou repetir, eu sei que tem muita fala dentro de um contexto. É na mesa, irmão.
É quando a gente senta na mesa. A mesa é o lugar da intimidade. A mesa é o lugar do relacionamento. É nesse lugar que nós percebemos a revelação do plano. E para fazermos com que o plano funcione, é preciso fazer o quê? Executá-lo. Mas para executar esse plano, essa tarefa, eu preciso ter clareza do propósito, do sonho da eternidade. É mais ou menos isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Onde Jesus fez a reunião mais importante com os seus discípulos? Aonde? Aonde Jesus fez a reunião mais importante com os seus discípulos, irmãos? Tem certeza? Diga, foi na mesa. Como é que foi isso? A gente vai abrir já já a passagem, embora eu não vou me prender nesse texto. Jesus fez a reunião mais importante que ele tinha. E ele estava prestes a encerrar o plano pelo qual ele veio à terra, a missão que ele veio à terra, antes de finalizar. Dizem que a gente fala as coisas mais importantes que se tem antes de morrer. Sim ou não? Porque é aquela hora que você não vai ter mais nenhuma oportunidade, nenhuma chance de falar mais nada, dizer mais nada. Diga comigo, morto não fala. Então é importante falar enquanto está vivo. Então Jesus, antes de morrer, ele vai comunicar algo extremamente importante. Embora nos 3 anos e meio, que Jesus manifesta o ministério público dele, naqueles 30 anos até os 33 e meio, Jesus manifesta o ministério público, fazendo conhecido todo o propósito, a missão pelo qual ele veio a essa terra. E Jesus está ali ensinando os discípulos, fazendo coisas extraordinárias. Mas antes de morrer, Jesus marca uma reunião. Quando você precisa resolver coisas extremamente sérias e importantes, o que você faz? Marca uma reunião. Jesus chama os discípulos para uma conversa. Na nossa linguagem, no carioquês, vamos bater um papo, mano. Senta para a gente trocar uma ideia aqui. Era extremamente importante aquilo que ele precisava manifestar, comunicar para a vida daqueles discípulos. Então ele marca essa reunião para explicar o fundamento mais importante, entendo eu, do reino de Deus. Ele já estava manifestando o reino de Deus. Ele estava dizendo para aqueles discípulos: o que vocês estão esperando? O reino do meu Pai não é daqui. O reino que eu estou trazendo para vocês não é esse que vocês estão esperando. Ele, na verdade, ele vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Eles estavam esperando algo que pudesse os livrar do Império Romano e de tantas outras ações pelos quais eles ficaram, os judeus, ali debaixo de opressão. E você conhece a história desde lá, no início do Êxodo, e eles escravos, e eles estavam esperando que o Messias, aquele que os profetas falavam, daqueles que os profetas diziam que viria um Messias que os livraria, os colocaria num lugar de extrema libertação. E a cabeça deles está sempre voltada para algo que muitas vezes os nossos olhos ou nossa compreensão nos leva, nos conduz. E Jesus esteve ali durante aqueles 3 anos e meio, publicamente os ensinando na prática sobre o reino de Deus. E no finalizar desse tempo, ele marca essa reunião. Olha lá, o texto está no livro eu vou ler no livro de Lucas 22, capítulo 22, versículo 14 e 16. Abre aí Lucas 22, capítulo 14 e 16, vou ler aqui.
E chegando a hora, diga comigo, chegando a hora. Pôs-se diga a mesa. Chega a hora que você precisa ir para a mesa. E com ele os 12 apóstolos. Diga 12 apóstolos. Você vai ver um paradoxal aqui. Os 12 apóstolos, aqueles que deveriam compreender claramente sobre o senso da missão da eternidade pelo qual Jesus veio. O paradoxo é que entre os 12 tinha um que ia trair ele. É na mesa que tudo vem para a luz, irmão. É na mesa que as coisas ficam claras. Mas por outro lado, também tinha algo de extrema relevância. Verso 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque era a ceia de Páscoa. Ele queria ensinar algo para os discípulos. Antes que padeça, Jesus está falando da morte dele. Verso 16: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, qual é, no meu entendimento, aquilo que tem grande importância dentro do entendimento, sabe, do fundamento do reino? Diga a cruz. Diga mais uma vez, diga a cruz. Diga para o seu irmão, meu irmão, ou minha irmã, diga, você precisa compreender a cruz. Eu e você precisamos compreender a cruz, irmãos. E a pergunta é, será que eu entendi mesmo a cruz? Será que eu tenho clareza da cruz? A cruz, né, é o símbolo da maldição. É verdade. Verdade. Embora o cristianismo, né, acabou se apropriando da cruz como símbolo, né, da própria mensagem, né, do cristianismo, de Cristo, mas a cruz é um símbolo de maldição, irmãos. A Bíblia diz: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Aquilo era um símbolo de maldição. Por isso, quando Jesus vai falar para os discípulos que vai morrer, Mateus capítulo 16, Jesus começa a falar para Pedro, depois da grande revelação que ele tem, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele precisava morrer, era necessário ele padecer, sofrer dos anciãos, de tal. Pedro chama a parte e quer repreender Jesus. Sabe por quê? Não tem compreensão da cruz. Irmãos, esses caras estavam colados no cara. Sabe o cara Jesus, o mestre, aquele que ensina, irmãos. Meu irmão, você ser chamado como um discípulo de um mestre, dentro do contexto judaico, era uma honra. Eu quero que você venha aprender comigo. Rapaz, quando um rabino daqueles chamavam alguém para ser discipulado, ensinado, treinado, eles se sentiam assim, sabe, você está me chamando para participar disso? E já tinha tido tantos outros mestres em Israel. É verdade ou não é? Jesus vai estar com um dos mestres, em João capítulo 3, Nicodemos. E Jesus começa a falar para ele, e o cara não entende nada que Jesus está falando. Ele era um mestre, mas não entendia. Às vezes nós somos letrados, podemos ter algum tipo de entendimento, mas às vezes falta-nos revelação. Diga comigo, revelação. Diga, é na mesa, é na comunhão que entendemos a revelação do plano. Diga, é na mesa que nós precisamos entender a cruz. E aí, Paulo Borges Júnior usa uma analogia muito interessante. Preste atenção que eu vou falar para você. É muito importante que você vai ouvir agora.
Se você não entender a cruz na mesa, se eu e você não entendermos a cruz de Cristo na mesa, no relacionamento, na comunhão, sabe o que nós podemos fazer? Tantas vezes temos feito como discípulos de Jesus, nós repetimos a cruz, mas não repetimos a mesa. Vou falar de novo para você compreender. Muitas vezes a gente está querendo pregar para as pessoas um entendimento que é falho, porque é na mesa que todo mundo se sente, eu faço parte. E a gente quer pregar Jesus, é necessário falar da cruz, porque você não entra no reino se não for pela cruz. Amém? Nath acabou de dizer aqui no louvor, Ele nos transportou do império das trevas para o Filho do reino do seu amor. É um transporte. Você fez alguma coisa? Não, foi Ele que te levou, irmão. Foi Ele que te pegou, foi Ele que te conduziu. Mas se você não entrar pela cruz, Jesus disse, aquele que quer seguir, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Legal? Muitas vezes a gente tem ouvido pregações e pregações, ministrações. Que bom que isso é importante. Só que escute, meu irmão, o propósito da cruz é inserir e não expelir. O propósito da cruz é fazer com que aquele que é estranho à aliança se achegue para sentar na mesa. Posso ouvir um amém? Aí você vai compreender uma ministração que nós já fizemos aqui em algum tempo, que está na palavra de Deus, a gente não está vendo nada de novo. Quando Davi faz uma aliança com o filho do rei, como é que chamava o rei? Saul. Como é que chamava o nome do filho dele? 2. Diga Jonatas. Eles fizeram uma aliança, não é Jonas, Jonatas. Eles fizeram uma aliança, e a Bíblia diz que eles se amaram. E tem gente que quer pegar esse contexto para tirar de contexto, para dizer que a alma deles se ligou a ponto deles se amarem profundamente. O problema está na cabeça, gente. Está na mente, está no coração. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, com grande trevas serão. E por causa daquela aliança, Jonatas foi um defensor do propósito. Diga, defensor do propósito. Meu irmão, isso é muito sério. Porque se você olhar fora de contexto, você vai assim, caramba, Jonatas estava em rebelião contra o rei Saul, seu pai. Mas não estava. Jonatas tinha enxergado o propósito. Quando a gente enxerga o propósito, tudo fica mais fácil. Até o que é difícil fica mais fácil. Tem gente que diz assim, meu irmão, para que eu fui ser crente? Estava tudo mais tranquilo. Eu pergunto para você, será? É melhor ter clareza de onde você está indo e por que você está lutando, do que você ficar enganado a vida toda e chegar lá no final, a porta fechou e você ficou, amigo. Tem tempo, vai ter tempo, e já está chegando, que vai ter gente que vai querer mudar de lugar com você, mas não vai ter chance, porque o óleo que você guardou foi para você, como 5 virgens prudentes que perceberam, o noivo vai chegar e eu vou ficar ligado. Embora as 10 dormiram, sim ou não? Mateus capítulo 25, as 10 dormiram, porém quando o noivo chegou, elas, ei, o noivo chegou, aí começou a acender lâmpada, acende lâmpada. O que aconteceu com as nécias? Não tinham óleo suficiente. Mantenha o seu óleo, mantenha a ação do Espírito Santo na sua vida, irmão. Como que faço isso? Diz lá em Tessalonicenses 5, se eu não me engano, não apagueis o Espírito. Nós precisamos manter a lâmpada, nós precisamos fazer a manutenção, mas deixa eu voltar para cá, senão eu vou para outro lugar. É na mesa que precisamos entender a cruz, porque muitas vezes, por não entendermos, compreendemos a mesa, estamos repetindo a cruz. E a gente repete a cruz toda hora.
Significa o quê? O que é repetir a cruz, irmãos? O que é? Se não crucificar Jesus de novo. Por isso que a Bíblia diz: como pode alguém que provou do dom de Deus e agora negar a cruz? A gente está crucificando Jesus de novo, irmãos. Sabe por quê? Não compreendemos a cruz na mesa. Compreendemos a cruz porque alguém falou, que alguém disse, que alguém ensinou, que alguém falou. Mas no relacionamento, irmãos, quando você se sente amado, estava lá Mefibosete. Quem era Mefibosete, Sérgio? Mefibosete era o filho de quem? De Saul, irmão de Jonatas. Nas guerras, nas batalhas, foi falecendo, perecendo todo mundo. Jonatas falece, Saul falece, mas por causa da aliança que Jonatas tinha feito com Davi. Olha isso, irmãos. Jonatas olhou e falou: está diante de mim aquele que o Senhor separou para ele, para fazer o seu propósito. E ele começou a guardar o propósito, ele começou a velar pelo propósito. Ele falou assim: isso aqui é muito importante. Pois bem, Jonatas passou, Saul passou, e tinha um filho de de Saul, que quando no meio de uma batalha, de uma guerra, a sua ama, a sua criada, pegou e saiu correndo com ele no colo. A Bíblia diz que ele caiu dos seus braços. E o que aconteceu? Ele teve um problema nas pernas. A partir daquele momento ele fica manco. Isso tem a ver conosco, tem a ver com as vezes que a gente, sabe, está até andando, mas está manco. Sabe, não está firme, está manco, está, sabe, sempre resvalando, sempre, sabe, poxa. Embora na vida cristã, irmãs, existem momentos de altos e baixos, sim. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você ter a clareza que Deus te fez para ficar numa posição que você não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Mas por que você não desvia? Porque você ouve uma voz. Diga: ouve uma voz. Meu irmão, eu e você precisamos ouvir a voz. Quantas vezes debaixo de um pavor, de um terror, seja lá o que for, ainda bem que eu ouço a voz do Espírito dentro de mim. Calma. Para de olhar para isso, para de mirar nisso, para de ver sua inclinação, vá para o lugar de descanso, sobe para o lugar de descanso, sobe para a torre mais alta, sobe para a rocha mais elevada, sobe e permanece aí, não saia desse lugar. Meu irmão, tudo muda ali. Diga: é no lugar da glória, é no lugar da presença que tudo muda, irmãos. Graças a Deus. Se não fosse esse lugar, se não fosse a presença, se não fosse o lugar da glória de Deus. Mas onde ela está? Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana: não se preocupe, não precisa mais estar em Jerusalém e nem mesmo no Monte Gerizim, se eu não me engano. Sei lá como é que era o nome do monte lá, os teólogos aí me ajudem. João 4, né? Acho que é outro monte, mas Mefibosete e a mesa do rei Davi. O que acontece? Que acontece que quando Davi chega no lugar que Jonatas já tinha enxergado que Deus o levaria, Davi faz uma pergunta para o meio dos seus servos. Ele já tem um monte de gente que serve. Ele é o rei, não apenas de Judá, ele é rei de Israel, ele é o rei, sabe, tanto que Davi, né, para os judeus, né, é tido, e para nós também dentro da vida cristã, dentro de umas pessoas mais influentes que a gente olha na Bíblia, né, a história. E Davi faz uma pergunta: ainda existe alguém da casa de Saul que eu possa lhe fazer alguma benevolência, fazer algum bem? Alguém lembrou: tem um filho de Davi, de Saul. Onde ele está? Ele mandou trazer.
Desculpa. Quando ele chega, imagina, você sabe, contextualizando você sabe que Saul foi um rei que perseguiu Davi, mesmo Davi servindo ele durante muito tempo, lembra? Tentou matá-lo por 2 ou 3 ocasiões específicas. Davi teve que se desviar, uma lança foi lançada e bateu na parede, e Davi fugindo, e tem gente que fala assim, por que Davi não enfrentou logo ele, passou o rodo? Desculpa a linguagem, né? Essa linguagem, passou o rodo para quem não sabe o que significa, acabar com ele. Lembra quando ele estava na caverna? Davi só intentou, meu irmão, cortou uma parte do manto de Saul. E ele sai fora. Quando está lá Saul fazendo os negócios dele lá, né? Sabe o que é, né? Necessidade. Diga, todo mundo faz necessidade. Você faz? Filho de Jonatas. Desculpa, não era irmão não, irmãos. Era neto, exatamente. Obrigado. Isso aí, tem povo beriano aqui, que vai lá checar. Neto de Jonatas, neto de Saul. Filho de Jonatas, neto de Saul. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou frisando isso? Porque, gente, olha só. Diga comigo, dentro do propósito. Diga, não importa. Que geração você está. O propósito te alcança. Vou repetir. A Bíblia diz que Deus faz aliança até 1000 gerações daqueles que o servem. Mas Ele também alcança até a 4ª geração daqueles que o rejeitam, deixam, abandonam. Mas entenda, meu irmão, Mefibosete, ele está agora pelo chamado do rei Davi, ele está desesperado. Ele sabe que o seu vô perseguiu Davi demais. O que Mefibosete imaginou? Ele vai chamar, eu vou chegar lá, ele vai acertar as contas. Eu sou a vítima. Além de ser manco, além de ser, entre aspas, tá bom, gente? Não entenda isso no pejorativo. Aleijado, circunstancialmente, ele foi vítima de uma situação. E agora ele está sendo chamado, convocado para estar diante do rei. Tanto é que nós não vamos ler o texto, mas quando Mefibosete chega, a primeira expressão, uma das primeiras expressões que ele fala, ele diz assim: o que o Senhor quer com esse o quê? Cão morto. 2 Samuel 9. O que o Senhor quer com esse cão morto? Eu sou um cão morto. O que você faz com um cão morto, irmão? Tem uma coisa para você fazer com um cão que é morto? Às vezes o cão já é desprezado, ainda mais morto. Você, puta, não tem mais nada a fazer. Não tem nada que você pode fazer comigo, eu sou um cão morto. Mas a história é que Davi chama Mefibosete para se assentar na mesa. E a partir daquele dia, todos os dias que o rei Davi ia ter a sua ceia, fazer a sua comida, quem é que estava presente? Mefibosete. Entenda a mesa para você compreender a cruz. Jesus está chamando você para sentar na mesa antes de você entender a cruz. Porque se você entender a cruz fora da mesa, você pode estar equivocado. Me perdoe que eu vou falar para você, irmão. Eu sei que a palavra de Deus, ela é uma espada, ela entra e ela corta, sim ou não? A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, significa que ela traz vida e traz morte ao mesmo tempo. Agora escute o que eu vou falar, por favor. E aí tem uns irmãos aqui que são da caminhada há mais tempo. Já fizeram parte ou fazem parte de estruturas denominacionais, assim, assado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente, por não ter compreendido a mesa, fez com um monte de gente se afastasse
gente no meio do caminho, irmão, arrebentado com um evangelho que não é a essência de Deus. Quem é que vai reparar esses danos, irmãos? Sabe onde que você vai reparar esse dano? Antes de você pregar o evangelho para as pessoas, chame ela para sentar junto com você. Deixa elas verem quem você é. Deixa elas compreenderem quem é você. O que você tem dentro de você? O que você manifesta? O que você revela? Eu acredito que vocês estão compreendendo, sim ou não? Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram em sua mesa e disse-lhe: desejei ansiosamente comer essa Páscoa. Que Páscoa, irmão? Ele era o próprio Cordeiro. Ai, meu Deus do céu. Com vocês antes de sofrer, antes que eu sofra, eu estava esperando por esse dia que vocês pudessem compreender aqui a mesa, que vocês pudessem compreender a cruz. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ele já está falando de um reino de eternidade. O que Jesus ensina aos discípulos? João capítulo 15, verso de 1 a 5, rapidamente, diz assim, ó. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. 2. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que não dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. 3. Eu estou lendo na NTLH, ok? Nova tradução da linguagem de hoje. Por isso está um pouquinho diferente aí, ok? Olha aqui, Jesus vai dizendo: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. 4. Continue unidos comigo. Diga comigo, continue unido. Diga, continue unido. Com quem? Diga, com Jesus. E eu continuarei unido com vocês, pois também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Você já viu algum fruto nascer longe de uma vara, irmãos? De uma árvore? E essa árvore tem uma raiz. Você não vê uma árvore plantada aqui nesse solo. Jesus está nos ensinando. Jesus está falando para os discípulos. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unidos com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Verso 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Meu irmão, quem não está unido com Cristo, está fazendo alguma coisa, eu não sei de que coisa é essa que está fazendo. Porque a Bíblia está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se você está fazendo alguma coisa que não está unido com Cristo, eu não sei em nome de quem que você está fazendo. Jesus realizou muitas coisas, sim ou não, com os discípulos? Os discípulos viram muitas curas, restaurações, milagres, sim ou não? Jesus está dizendo para eles no ministério público deles: ó, vem cá, vejam como eu faço. O discípulo precisa ver o que o mestre está fazendo. Você vai para qualquer área da arte, das lutas. Aqui tem um monte de lutador, faixa preta. Tem gente que tem muita habilidade, é muito capaz, tem um talento nato. Mas se ele não ouvir o mestre, irmão, o que acontece? Ele acha que ele vai pegar todo mundo, aí ele vai para uma luta, ele dá uma detonada. Aí ele vai só... Quer ver? Galera que é de uma arte específica, do jiu-jitsu, do kickbox, do boxe tailandês, e se vai, são tantas artes hoje. E aí ele vai lutar o tal chamado do MMA, que a sigla é mistura das artes.
a mistura das artes. Significa que ali tem o cara que luta jiu-jitsu, o outro luta, ou ele tem, né, o maior fundamento dele é aquilo, mas o cara que não está preparado, meu irmão, para fazer o MMA, ele acha que dentro da arte dele, do jiu-jitsu, ele detona todo mundo que ele pegou, ele passou o rodo, aí ele vai para o MMA, chega lá, ele vai pegar um cara que de repente não é o cara do chão, é o cara que já tem um boxe, então ele vai fazer de tudo para você não pegar ele, você derrubar ele, e numa dessas você vai entrar para pegar ele, o cara vem e te manda um boxe ou uma pernada, uma joelhada, e de repente, ó, fum. Eu falei, caramba, o cara estava lá, campeão de não sei quando, ganhou tudo. Mas ali, meu irmão, ele não estava preparado para aquelas misturas. Jesus está realizando, irmão, como realizou muitos milagres, ele continua realizando muitos milagres, amém? Estamos nós aqui, amém? Você é fruto disso, eu sou fruto disso. E Jesus estava ali fazendo, aprendam, veja como eu faço. Depois Jesus passa para o segundo passo. Isso aqui os coaches pegam e desenvolvem, que é uma maravilha. Jesus vai e continua realizando muitos milagres, curas, restaurações. Já a essa altura já existe até ressurreição. E os discípulos agora estão olhando e Jesus chama eles para fazer junto com ele. Vem, não vejam só o que eu faço, façam o que eu faço, faça junto comigo, amém? É lindo ou não é lindo? Jesus vai dizer para eles assim, eu vou morrer, mas vocês vão permanecer. E Jesus solta algo que eu ficaria apavorado se eu visse aquilo do mestre. Ele diz assim, vocês farão obras maiores do que as minhas. Aí você está de brincadeira, mestre. Você é o mestre dos mestres. Como assim? Jesus, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Quer ver um exemplo disso? Jesus está fazendo multiplicação de pães, sim ou não? Ele olha, ou quer dizer, vai fazer, ele olha e diz, o que a gente tem para alimentar esse povo? Eles perguntam, Senhor, nós não temos nada. A pergunta é que eu sempre faço, será que não tinha? Eu tenho um entendimento, eles tinham, mas quando eles olharam a multidão, eu falei assim, amarelei. O que vai adiantar meus 50 mil reais para alimentar esse povo todo? 100 reais, R$1.000 para alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças? O que é isso? Eu falo, não tenho nada. Eu não tenho, Senhor. Jesus não tem. Aí pergunta logo para quem? Para André e para Filipe, se eu não me engano. Que eles eram da cidade. Eles eram do povo. Vem cá. Como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Jesus é muito bom, não? Assim, você vai ter que me dizer onde é a padaria do seu Joaquim. Você vai ter que ir lá buscar pão lá na padaria. Não, mas não temos nada, está tudo fechado, Senhor. Hoje o seu Manuel, o seu Joaquim não está funcionando. Tem um menino ali, ó, que tem 5 pães. Mas o que é isso? Para tanta? Jesus diz o quê? Mandai vir a mim. Deixa ver aqui o menino. A Bíblia chama de menino, não cita nem o nome. Tem coisas que eu acho que Deus provoca. Diga assim, Deus provoca. Porque às vezes quando a gente sabe que o cara, o fulano, quando você chega, você fala, uau. Pessoas importantes, quando você chega perto delas, o que a gente tende a fazer? Sim ou não? Às vezes o nome é mais importante do que a essência. Tem gente, se você conhecesse no dia a dia, os tal que estão aí, cara, você se frustraria, você fala, nunca deveria ter conhecido essa pessoa. Outros não, são pessoas e pessoas, ok? Mas Jesus realizou milagres maravilhosos, e aí ele pega o pão, ergue para o céu e diz, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre, não sei se é aí que ele fala isso, às vezes eu misturo as passagens, né? Porque o Senhor me ouve, o Senhor me atende. Pegou o pão que ele tinha acabado de dar graça, sim ou não? O que ele fez? Repartiu e entregou na mão dos discípulos. Agora não é só eles que estão, eles estão vendo Jesus fazer, agora eles estão executando o que Jesus mandou eles fazerem. E à medida que eles
mandam lá sentar na relva lá, cada um bolinho de cal, vai lá, vai passando o pão. A Bíblia diz que todos comeram e ainda sobejou 12 cestos de pães. Isso é muito ensinamento para nós, irmãos. Existem coisas, o maná, não adianta juntar para o dia seguinte que apodrece, sim ou não? Mas o pão que sobrou ele mandou recolher. Existem tempos e estações específicas de situações. Então tem coisas que você fala, não despreza isso, rapaz, guarda isso, toma isso. Oh meu Deus, deixa eu caminhar. E o terceiro ponto, Jesus disse para os discípulos realizarem as coisas que viram ele fazer, e agora sozinhos. Então diga comigo, o primeiro, vejam como eu faço. O segundo, façam junto comigo. O terceiro, façam vocês. Hein? Tem gente que chega, Sérgio, você pode orar com aquele irmão ali? Não sei o quê. Você posso? A gente vai lá, ora. Aí de repente o sujeito fica endemoniado. Você olha e fala, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Quase corre. Não, o pastor está aqui, o pastor vai resolver esse negócio para nós. Chama o irmão fulano, chama a irmã ciclana, aquela do coque, aquela poderosa das canelas finas, queimando fogo, não sei. Ela aí quer chamar esse povo, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar o momento que Jesus vai deixar você sozinho com o endemoniado. Quero ver quem é que você vai chamar. E não adianta que nem a gente falou semana passada, os filhos de servo. Eu os conjuro-vos, em nome de quem Paulo prega. Couro comeu. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Deus está nos fazendo, atraindo para que a gente veja o que Ele faz. Depois Ele nos chama para fazer junto com Ele. E já já Ele vai fazer que você faça aquilo que Ele te mandou fazer sozinho. Pergunto eu para você, como faremos isso? Diga comigo, através do Espírito Santo. É na mesa que o Espírito Santo, o próprio Deus é revelado. Irmãos, o que é o Espírito Santo senão o próprio Deus? Olha aí, João 16, ele começa com 15, passa para o capítulo 16, João, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, começa a escrever. João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. João 16, verso 5, agora porém eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus está dizendo isso. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, diga comigo, todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Vou parar por aqui. Se eu avançar um pouco mais, vai dar... Como é que o nego fala? Chute é da minha época. Hoje é bugado, não é isso? Esse cara ficou bugado. Cada história. Eles tinham a linguagem dele lá, com certeza. Eu tenho muita dificuldade de dizer, tal. Cadê você? 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, diga Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará por si mesmo. Diga, o Espírito não faz por si mesmo. Desculpa, gente, não falará por si mesmo. Óculos, gente. Mas dirá tudo o que tiver o quê? Ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. É na mesa que o Espírito, irmão, vai revelar tudo que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Meu irmão,
o Espírito é de Deus, Deus é do Espírito, o Espírito é do Pai, o Pai é do Espírito, o Pai é de Jesus. Ei, rapaz, são funções, eles são um. Amém? Diga aí, o Espírito é o Deus. Amém? Diga, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Aleluia. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso, olha, tudo que o Pai tem pertence a mim, Jesus dizendo. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. O Espírito não vai receber de outro, irmão, ele vai receber do que é dele mesmo, da sua essência, da sua natureza. Ele vai revelar aquilo pelo qual ele agora está na missão de fazer. E eu encerro no texto, correndo, lendo, Atos 1:11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus morre e depois da sua morte e a sua ressurreição, ele durante 40 dias, ele caminhou na terra e ele foi estando em lugares específicos, em situações específicas. Ele deu prova de que ele não apenas diria que ressuscitaria, mas agora ele está ressurreto. Cadê? Eu parei em que versículo, gente? Apareceu-lhes, pois, um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, como é que é, irmãos? O que ele estava fazendo? Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Compreendeu a mesa ou não, irmão? Será que sou eu e você? É desse jeito que Jesus vai salvar nós, vai salvar o Brasil, vai salvar. É desse jeito. Sou eu, sou você, quem sabe. Verso 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Deus, o que esse cara está falando, rapaz? Mas receberão poder. Ele diz conversa, mas agora ele vai para o fight. Ele vai para o que interessa. Ele vai para aquilo que o propósito, pelo qual o propósito precisa se manifestar. Verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Diga, minhas testemunhas. Diga, testemunha. Diga para o seu irmão, testemunha. Diga, testemunha. Ah, meu irmão, isso aqui é muito poder, muita misericórdia, Jesus. O Senhor disse que eu seria a tua testemunha, né, Senhor? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Como é que eu e você vamos fazer isso, irmão? Precisamos compreender a mesa. Depois que a gente compreende a mesa, a gente vai compreender o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos notar aqui rapidamente a progressão. 1, eles receberiam o Espírito Santo. 2, que lhes daria poder. 3, eles então testemunhariam e alcançariam resultados extraordinários.
Qual é a progressão? Diga comigo. Fechou aqui. Eles receberiam o quê? Como é que seria isso, gente? Eles receberiam o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Depois, o Espírito Santo vai liberar o quê? Diga poder. Depois que você recebe poder, o que você faz? Você testemunha. Para quê? Para que você, através do seu testemunho, alcance os resultados pelos quais o Senhor disse que você faria e que são resultados extraordinários. Vê se não é assim que muitas vezes funciona, irmãos. Frequentemente tentamos inverter a ordem. Nós queremos testemunhar por nosso poder e nossa autoridade. Sim ou não? Às vezes a gente se entra num orgulho, numa posição. Rapaz, toda vez que eu faço isso, Jesus resolve. Jesus tem um momento que de repente Jesus vai deixar você só ficar bem apertado para você entender que não é você, é Ele em você. Diga comigo, é Ele em mim. Aí eu posso fazer o seguinte, sabe o que você vai fazer? Agora chegou a hora de você testemunhar. Sabe por quê? Escute o que eu vou falar para você. Diga o testemunho. Diga comigo, diga o testemunho. Não é a exibição do que podemos fazer por Deus. Diga o testemunho. Não é a exibição do que podemos fazer por Deus. Diga, é a prova. É o testemunho do que Deus fez por nós. Tem um monte de crente que está exibido demais. E ele ainda não compreendeu a mesa para compreender 1 Coríntios capítulo 4. A Bíblia diz que o poder de Deus habita num vaso de barro. E o poder só manifesta quando o vaso é quebrado. Porque o que está dentro não pode sair até que seja quebrado, para que exale a essência do que está dentro. Uma água de coco, que você pensa e fala, ai, que delícia, um calorzinho desse que está aqui, hein? Imagina uma aguinha de coco para todo mundo agora, vai imaginando, fecha os olhos. Geladinho, coquinho geladinho. Está sentindo? Sentiu até o gosto. Sentiu ou não sentiu? É a nossa mente, gente. A gente é assim. A gente imagina, a gente projeta, a gente sente desejo, vontade. Existem pessoas aqui que têm sensações porque eles são muito mais voltadas a memórias visuais. Então você, quando vê alguma coisa, você se lembra de algo associado àquilo, sabe? Aí tem outros que são mais cheiro, e assim vai. Somos pessoas. Mas é o seguinte, irmãos, o testemunho não pode ser um exibicionismo. O testemunho é uma prova, sabe, do que Deus fez por nós. Não é o que você pode fazer por Ele, é o que Ele já fez por você, irmão. Lembra que nós ministramos há tempo atrás qual foi o problema de Pedro? O problema de Pedro é que ele baseou o amor dele em si mesmo. E o negócio, quando apertou, ele afundou na água, afundou negando Jesus. E Jesus estava querendo só dizer para ele, Pedro, não baseie, sabe, a tua vida, aquilo que você já entendeu, a revelação que você tem em você mesmo, baseie naquilo que eu sou para você. Meu irmão, toda vez que você basear o que você pode fazer por Deus, você vai naufragar, porque você vai perceber que você não pode fazer nada por Deus. Mas como assim, Sérgio? Então como é que eu faço a obra dele? Sendo obra dele, não sua. A arte é dele, a capacitação é dele. E Deus capacita, como já tem sido ensinado, mamãe fala, Deus capacita todos que chama. Amém? Se você foi chamado, quantos foram chamados aqui por Deus? Eu quero ver todo mundo de mão levantada, por favor, diga, eu sou chamado por Deus, irmão. Meu irmão, você está na mesa, o Pai te chamou, você pode estar sentindo como um cão morto, Deus está te chamando, vem para a mesa, filho, você tem um lugar aqui, ó. Você só precisa aprender a ser filho, porque até agora você só aprendeu a ser escravo. Eu quero que você aprenda a ser filho.
saber, o meu pai tem uma herança para mim, mas eu falho, mas o pai tem uma herança para mim, mas eu erro, mas o pai tem uma herança para mim. Esse lugar é meu, e é por causa do sangue de Jesus, da obra do Calvário, que eu hoje entro para sentar nessa mesa e comer da sua comida, o próprio pão vivo. E agora sim, quando eu como do pão, eu estou pronto para partilhar o pão, eu estou pronto para dividir o pão, eu estou pronto para multiplicar o pão. E aí a revelação do Espírito Santo, irmão, ela só vem para nos revestir de poder e autoridade, para manifestar aquilo que eu entendi na mesa. As pessoas que você são da sua família, são do seu convívio, são do seu relacionamento, elas não vão entender só porque você é crente, você põe uma Bíblia debaixo do braço, porque você diz de Jesus. Elas precisam ver manifestado o Cristo dentro de você. Elas precisam ver o amor de Deus sendo manifestado dentro de você, o perdão sendo manifestado dentro de você. Pô, mas ele errou comigo, mas você vai lá e pede perdão a ele e fala, eu te perdoo, ou eu quero que você me perdoe. Mas que isso, gente? Lembra que eu falei aqui domingo passado da pessoa que tinha sido, sabe, abusada por todas as pessoas? Ele foi lá diante de todos os seus algozes e ele disse, eu perdoo você. Sabe o que se chama isso, irmão? Isso se chama sentar na mesa. Assim como Deus olhou para mim e diz, você não presta. Jesus disse, você presta. Eu quero você na mesa. Eu desejei, quando eu saí do céu para vir para a terra, eu desejei você na mesa, na comunhão, no relacionamento. Eu não desejo, você vai dizer assim, eu aceito Jesus, e continua vivendo uma vida medíocre, fora, vazia, perdida. Será que você compreendeu a cruz, irmão? Quantos anos você está no Evangelho? Talvez sem compreender a mesa. Você só compreendeu a cruz do ponto de vista do que você ouviu, do que foi falado, do que foi pregado. A palavra testemunha é usada mais de 30 vezes, irmãos. Ser-me-eis testemunhas é o coração do livro de Atos. Por isso que é Atos dos Apóstolos, Atos dos Mensageiros. Nós somos os apóstolos de Jesus nos nossos dias, irmãos. Amém? Posso ouvir um amém, irmão? Eu sou um apóstolo de Jesus. Eu não posso olhar para mim e dizer eu sou incapaz. Eles também se achavam. Mas quando o poder veio sobre eles, meu irmão, Jerusalém já não era o problema, Samaria, Judéia, eles foram para todos os cantos, para todos os lados, e o poder de Deus começou a se manifestar, a se alastrar, e pessoas começaram a ser ganhas, salvas, restauradas. É isso que Jesus está fazendo nos nossos dias. Quando eu e você falarmos, eu quero ser uma testemunha tua, Senhor, lá no meu trabalho, no meu negócio, no meu... Jesus, aleluia. Cristo dissera aos discípulos que enviaria o Espírito. Este dará testemunho de mim. Quem é que dá testemunho, irmão? É o Espírito de Deus que está em você. Amém? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 15, versículo 26 e 27 diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu quero chamar você nessa manhã. Fique de pé, por favor. Para comer na mesa. Feche seus olhos. Trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar.
será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri que sou aceito por ti. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Ele te chama para ser família. Família de Carrego Cristo. o nome da família. Família de Jesus. Do Pai, do Filho, do Espírito. Carrego o nome da família. Ele te chama para ser testemunha da família. Para ser Carrego família. o nome da família. Aleluia. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri que sou aceito por ti. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Aleluia. Nome da família. Não conhecia essa canção. Somos aceitos. Queria convidar você, mais do que comer desse pão, desse suco de uva, de vinho, que você pudesse, nessa manhã, receber o convite dele. Fala aqui, Rodrigo. Escute. Em meio ao louvor, você pode ficar com seus olhos fechados ouvindo, não precisa ficar olhando para mim. Em meio ao louvor, o Espírito Santo começou a me incomodar, falando um pouco sobre a apostasia dos nossos tempos, das nossas lutas contra a apostasia, de não negar nossa fé, de ser constante, de caminhar todos os dias, de firmar os nossos pés na rocha, de não termos os pés vacilantes. O Espírito Santo começou a me ministrar que, na mesma medida que existe um espírito de apostasia, também existe um espírito da profecia. Em Apocalipse 19,
vai dizer no versículo 10: então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Senhor, libera, Senhor, o espírito da profecia sobre a tua igreja, Senhor. Os velhos sonharão, e os jovens terão visões. O coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Vem para fazer, Senhor. Vem para fazer, Senhor. Nós somos o teu sacrifício vivo, Senhor, nessa manhã. E que teu Espírito caminhe por esse lugar, Senhor. E assim como Davi naqueles dias, ele estava naquele pasto cuidando das ovelhas, e o Senhor procurou sobre a terra alguém que tinha um coração segundo o teu, e o Senhor o achou. E João vai dizer que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se você é esse verdadeiro adorador, fecha seus olhos, olhe para o alto, erga suas mãos e fala: Senhor, eis-me aqui. Não envia o outro ao meu lado, não, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ser esse instrumento. Espírito Santo de Deus, batiza com fogo, com línguas, Senhor, em nome de Jesus. Traz o avivamento para a tua igreja, Senhor. Mas é joelho no chão, é arrependimento, é trazer vida ao que estava morto, é transformar ossos em exército. Nós somos o teu povo, Senhor. Eis-nos aqui e faz em nós e através de nós. Com os nossos corações prostrados e quebrantados, nós dizemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei, e que o Senhor é Deus sobre essa igreja, e que se o Senhor não fizer, nós não faremos, que se o Senhor não tocar, não tocaremos, e que se o Senhor não falar, não falaremos, porque nós só falamos aquilo que vem da tua parte. Ei. Continue com os teus olhos fechados. O Espírito Santo falou forte ao meu coração antes até do Rodrigo subir, que Deus nessa manhã, o Pai nessa manhã, está afastando o espírito de orfandade. Você tem pai e você faz parte de uma família. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos que o recebem, que recebem Jesus. Você recebeu Jesus? Se você não recebeu, recebe aí agora. Diz: eu te recebo, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é o teu Pai. O Pai chama para a mesa, o Pai chama para o relacionamento. O Pai é nosso, o Pai é nosso. O Pai tem o pão, o Pai tem a comunhão. Acesse o lugar da paternidade, o lugar da filiação, o lugar da mesa, da disponibilidade. Meu Deus, o Pai está disponível. Deus, é o teu Pai, o teu Pai. Acessa. Doce presença, presença que nos cura. O Pai está te chamando para vir para a mesa. O Pai está te chamando para se aproximar da mesa. Você que tem ou tinha, pelo entendimento da palavra da luz que está vindo,
Você entendeu que você não foi chamado para ficar fora, longe. O Pai está te chamando, vem para perto da mesa, senta aqui na mesa. Todas as pessoas que passavam por sentimentos de algum tipo de ideia de que você não tem esse lugar não é seu, não é direito seu. Eu queria que você agora abandonasse essa ideia, abandonasse esse conceito e que você venha até aqui à frente. Você que estava debaixo desse sentimento, desse entendimento, dessa ameaça de que você não pode, que você não deve, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Isso, venha, em nome de Jesus, venha até aqui à frente. Se você está debaixo disso, aqui, Espírito do Senhor, tua doce presença, isso, podemos sentir, venha, como brisa tem mais gente, tem mais gente, não resista ao Espírito, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui. É hoje. Sua doce presença podemos sentir. Como brisas suaves em nossos corações. Espírito, Como um rio Espírito, de graça, Espírito, Deus, E perdão. chama os filhos, Presença que nos cura, chama os filhos. nova as nossas forças. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. Oh, Senhor Jesus. em nós. Atos 2, 16, 17 dizem assim: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Atos 4:20 diz: pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Você é uma testemunha. O que você ouviu, o que você viu, você é testemunha do Senhor. O pão já foi distribuído, o cálice também. Assim como a palavra de Deus nos ensina que nós fizéssemos isso em memória dele, que nós nos lembrássemos dele. Diga comigo, tudo é por ele. Diga mais forte, diga tudo é por ele. Diga tudo é por meio dele. E tudo é para ele. Amém? Então Jesus, quando queria falar sobre a cruz, ele chamou os filhos para a mesa para explicar a cruz e o propósito. E é isso que ele está fazendo conosco nessa manhã. Ele te chama para comer na mesa, Maria. Ele te chama para comer na mesa, Mateus. Ele te chama para comer na mesa, Senhor. Não se sinta aquém, porque não é o que você pode fazer, é o que Deus fez por você. É o que Deus fez por nós. Se você acha que os seus pecados afastariam Deus, os teus erros afastariam Deus, teus pensamentos, Ele te chama.
os leprosos chegavam perto de Jesus, eles sabiam que por aquilo que era ensinado na lei, que eles tinham que gritar. Como quem diz, eu não posso, eu sou iníquo. A lepra era sinal de maldição. E como Jesus faz coisas excepcionais, extraordinárias. A lei dizia que todo aquele que tocasse no leproso, o leproso ficava. Quando Jesus tocou no leproso, o leproso não era mais leproso e Jesus não ficou leproso. É isso que Jesus está fazendo com cada um de vocês, irmãos. A família, é Ele que toca, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que chama para a mesa, é Ele que dignifica. Nós estamos aqui apenas para testemunhar e honrar o nome da família. Honrar a Deus. Por isso Paulo vai dizer, eu quero trazer no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei que eu nunca vou poder pagar essa conta, mas o que eu puder fazer para honrar e dignificar o nome do meu Pai, eu farei. Meu irmão, as nossas lutas, batalhas e guerras, perto daquilo que a gente enxerga, daquilo que é revelado, daquilo que a mesa nos proporciona, nos dá capacidade para avançar, continuar, perseverar. Pai, assim como tomou o pão, levantando, dando graças, assim nessa manhã, nós como teus filhos diante da tua mesa, como família da fé, dizemos ao Senhor, obrigado porque a manifestação, Senhor, ela está exatamente no significado, é o pão vivo que desceu do céu, que entra em nós, e nós estamos aqui memorizando, fazendo valer essa verdade, que o pão é aquele que nos alimenta e nos fortalece. Comamos desse pão, todos. Aleluia. Da mesma forma, diante daquela mesa, Jesus os surpreende e toma um cálice que eles não tinham visto. E Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice que Jesus, do destino, que diz, vocês em mim, eu e vocês, nós somos uma família. E você agora pode também tomar desse memorial da eternidade, o Cristo, a vida dele em você. Tomamos. Aleluia. Oh. Carrega o nome da família de Cristo. Oh, oh, Yahvé. Abre os nossos olhos para tua mesa. Adonai, Adonai, Adonai. Abre os olhos para ver. Hey. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Sabe onde os olhos dele se abriram? A tua mesa cura. Sabe onde os olhos dele se abriram? Aqui tem vinho e pão. Quando Jesus sentou na mesa com eles, partiu o pão, os olhos dele se abriram. É na mesa que a revelação vem. É na mesa que a revelação vem. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Seja curado, meu irmão, minha irmã. Seja restaurada a sua visão. Aqui tem vinho e pão. Seu entendimento. Tem um lugar pra mim. Tome posse, tome posse. A tua mesa cura. Obrigado, Senhor. A tua mesa cura. Oh, obrigado, papai. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Entre no Eu só descanso te da fé. conheci quando aprendi a descansar.
casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri que sou aceito por ti. Você pode dar a mão ao seu irmão que está ao seu lado aí? Sem palcos ou aplausos, Dá a mão para ele. longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, declare. Em casa, na mesa, Em meio aos meus irmãos. É aqui que eu me sinto filho junto Sem com pau. você. sem palcos ou aplausos, Longe das multidões, eu descobri que sou família de Deus, carrego o nome da família. Você é da família. Você não é bastardo. Carrego o nome. Você não é tirado para fora da aliança. Você Somos está na a aliança. igreja. Na aliança de Somos a Cristo. igreja. Em nome de Jesus. Carrego o nome da família. Carregue o nome. Carregue o nome da família. Carrego o nome da família. Obrigado, meu Pai. A tua mesa cura. Ah, Tua mesa cura. vá recebendo aí, ó. Aqui tem vinho e pão. É, nessa mesa da Tem revelação. lugar pra mim. É muito mais do que o elemento. Tua mesa cura. A tua mesa cura. Papai, Aqui obrigado. tem vinho e pão. Obrigado por tanto amor, Senhor. Tem lugar pra mim. Diga comigo assim: Jesus, mais amor, mais perdão, é igual a vida restaurada. Diga: Jesus, o pão, o alimento, o vinho, a alegria, o amor, cobre e me perdoa. E aí eu nasço restaurado. Aqueles que estão em Cristo Jesus são restaurados. Diga: o Espírito Santo, mais poder, mais testemunho, transformação. Deus te chamou para ser a transformação dele andando nessa terra. Dizia um profeta aí, já foi, uma canção chamada Metamorfose Ambulante. Eu não sei de que parte ele estava profetizando, mas eu quero te dizer que você é uma metanoia, uma transformação ambulante. Por onde você vai, a glória de Deus, ela se faz presente, e Deus quer se manifestar e se revelar aos homens. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela mesa que o Senhor nos serve todos os dias. Não é só aqui hoje, no dia da ceia. É a comunhão da mesa todo dia, do partilhar do pão, do relacionamento, da intimidade. Nos atrai, Senhor. Nos atrai sempre para esse lugar. Que Satanás perca a sua força, a sua voz, seus intentos sejam frustrados por tantas vezes não desejar que a gente se aproxime da mesa, que a gente se sinta estranho à mesa. Nós não somos estranhos à mesa, não somos estranhos à aliança, somos do Senhor. O Senhor é nosso. Muito obrigado. Comece a agradecer ao Senhor. Levante a sua mão para o alto. Comece a agradecer ao Senhor. Diga: Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Diga: Jesus, obrigado pelo Espírito. Obrigado, Pai, Filho e Espírito de Deus. Obrigado por essa restauração desse dia, o entendimento, a revelação, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a sua paz. Amém. Amém, querido. Shalom, excelente semana, uma semana abençoada debaixo da operação, da revelação da mesa, sendo alimentado pela mesa, pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Já já nós começamos a nossa reunião